Penúltimo dia da nossa conferência. Que demais, hein? Pastor Isaac, Pastor João Navarro, Pastor Rafael e hoje Pastor Mário. Tá demais, hein? E amanhã vamos encerrar com live, hein? Amanhã é live no Instagram, no meu perfil. Então fique esperto aí, tá? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é Mário Diniz. Eu sou de Belo Horizonte. E antes de mais nada, eu quero aqui agradecer o convite ao pastor Lucas. Muito obrigado, querido, pelo convite, da gente poder refletir um pouco sobre esse tema tão relevante e importante nos nossos dias, falando sobre a oportunidade das crises. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude. Senhor, muito obrigado. Louvamos ao Teu nome porque sabemos que estamos vivendo dias tão preciosos, dias tão importantes, da qual o Senhor já nos avisou há tanto tempo, Pai. E muitas vezes a gente fica ansioso, preocupado. Senhor, por isso nós rogamos que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, trazendo sobre nós a paz, trazendo sobre nós a direção e a confiança de saber que o Senhor está no barco. Por isso, Pai, nós pedimos, fale conosco. Cada pessoa que for assistir esse vídeo de todos os outros pastores, irmãos que estarão trabalhando com esse propósito aqui nesse congresso virtual, que eles também possam ser usados e abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Conheço aí o pastor Lucas já de algum tempo, desde Londrina e depois na nossa caminhada, na nossa peregrinação aí em Marília. Eu estou aqui em Belo Horizonte e ele me fez esse convite e prontamente eu atendi, porque primeiro pela nosso chamado e vocação no Senhor, e segundo porque a gente tem aí uma amizade, uma alegria, e é sempre bom a gente poder estender a mão da comunhão e da destra para os irmãos. Irmãos, vamos lá, falando sobre crise, né? É tão interessante porque quando a gente caminha ao longo do Evangelho, ao longo da Palavra de Deus, a gente percebe que não tem como a gente tirar a palavra cristianismo de crises, de problemas, de desafios, né? Nos últimos anos, na história da igreja, as pessoas estão tentando desvincular a crise, os problemas com o cristianismo, como se o ser cristão ou o confessar a Jesus, você vai ganhar um passaporte para ser isento de tudo quanto é tipo de problema. Você não sofre mais, você não adoece mais, você não fica pobre, né? Você quase que vira, vamos dizer assim, um super-herói. Mas, queridos, quando a gente olha para as Escrituras, desde o começo até o final de Apocalipse, a gente percebe que o caminho do cristão é um caminho de muitos desafios, um caminho de muita crise, um caminho de muitos desafios. E a palavra do Senhor diz que em meio a essas crises, esses problemas, o caráter do cristão, ele é forjado. O próprio Jesus nos ensinou isso. Ele disse nos evangelhos que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só o fato da gente negar a si mesmo já é uma crise, não é mesmo? Porque se tem uma coisa que o mundo ao nosso redor nos diz, é que nós temos que fazer tudo para ser feliz, tudo para ter o melhor sentimento, tudo para ter paz consigo mesmo, tudo para conquistar, para consumir, para ter. E aí você vê
lê na palavra do Senhor um Jesus que te convida a negar a si mesmo. Aí isso aí a gente já entra em crise, né? E o negar a si mesmo é muito mais do que não comprar algo que você gostaria de comprar, de você não ter aquilo que você gostaria de ter. O negar-se a si mesmo é sobretudo quando você acha que está certo e você, por amor ao Senhor, você escolhe a cruz, o caminho de morte, o caminho do sofrimento, ou talvez, se a gente for colocar no português correto, o caminho da perda, o caminho do sofrimento, o caminho muitas vezes que alguns chamam de crente é bobo, vocês são bobos. Na perspectiva do Cristo, quando a gente escolhe perdoar, quando a gente escolhe perder, quando a gente escolhe dar outra face para o próximo, de fato, nós vamos ser chamados bobos, né? Mas quando a gente entende o chamado de Jesus para que a gente se esvazie, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, aí já entra em crise, porque na nossa natureza humana, no nosso ego, nós queremos ganhar, nós queremos conquistar, nós queremos estar num lugar de destaque, nós queremos ter reconhecimento dos homens, nós queremos ter aprovação da sociedade. E aí vem então Jesus e nos convida a perder, a negar-se a si mesmo e a tomar a cruz, o lugar de morte, o lugar aonde o nosso ego é quebrado, o lugar aonde nós nos encontramos com toda a nossa humanidade caída. Aí, de fato, nós entramos em crise. Portanto, a crise, ela não faz parte de um momento simplesmente, mas ela é um ingrediente muito importante na caminhada cristã. Porque a crise ela tem um propósito, querido. E o propósito da crise não é gerar em nós dúvida. O propósito da crise não é gerar em nós confusão. O propósito da crise não é nos afastar de Deus. Pelo contrário, a crise ela tem um propósito muito claro, que é de nos alinhar perante o Evangelho. A crise nos mostra o quão depravado nós somos, o quão egoísta nós somos. No momento que nós estamos vivendo agora, momento de tanta desesperança, no momento de tanto desemprego, no momento onde as pessoas estão perdendo a capacidade de produzir, momento onde as pessoas têm o seu capital investido em coisas que estão se perdendo, as pessoas estão se repensando, preocupando, pesquisando de como ela vai resolver a crise dela. Dificilmente você vê alguém preocupando em como resolver a crise do outro, como ajudar o outro, como estender a mão para o outro. No nosso instinto, nós queremos preocupar com aquilo que é nosso, aquilo que é meu. E se eu conseguir resolver o meu, eu posso, quem sabe, ajudar o outro. A crise nos revela que nós somos maus. A crise mostra que nós somos extremamente egoístas. A crise vem revelar para nós como nós precisamos do Cristo. Então, queridos, a crise na perspectiva bíblica, ela tem a sua beleza, ela tem consigo a sua dor, e essa dor nos leva para o caminho do Senhor Jesus. É tão interessante porque se a gente for analisar, desde Gênesis, quantos e quantos homens passaram por crises. Você pega, por exemplo, Abraão, né? Abraão estava lá na terra dos caldeus, tranquilinho, e Deus fala com ele assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e a partir de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Então ele sai em obediência, e aí ele começa a viver, vamos dizer assim, esse novo de Deus, só que num dado momento ele entra numa crise, porque ele não poderia ter filhos. E como que Deus fala que ele será pai de nações se ele não pode ter filhos? E aí então ele entra em crise, né? Muitas vezes a gente pensa a respeito disso. Mas em meio à crise, a Bíblia diz que, lá em Hebreus, que ele lutou com a própria esperança. Então o problema, querido, não é efetivamente crise na perspectiva de estar pecando, não. A gente muitas vezes entra em crise, mas o problema é como nós vamos deparar com ela.
Vamos entender primeiro o que a Bíblia, o dicionário define como crise? Eu deixei anotado aqui, o dicionário Aurélio diz o seguinte para nós. A definição de crise é momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, conjunturas perigosas. O que é, em outras perspectivas, uma crise existencial? Crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os seus próprios fundamentos de sua vida. Se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. Então, queridos, vamos perceber o seguinte, a crise ela vem com um objetivo. A crise ela nos vem para nos confrontar de nós mesmos em nós mesmos. Então, quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, Abraão ele se vê numa realidade que ele recebeu uma promessa e ele se vê incapaz na sua força ou na perspectiva, no ambiente que ele vive, no cenário que ele vive, de poder cumprir essa promessa. E aí, então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor passa tudo, mas a palavra dele não passa. Então, né, Sara fica grávida, então ele tem Isaac. Glória a Deus. Beleza. A promessa, a crise foi embora, agora eu tenho filho, agora vamos que vamos. Logo depois, o Senhor fala assim, oferece o seu único filho como sacrifício. Outra crise. Puxa vida, e agora? Né? Ou seja, toda vez que vem uma crise, querido, vem revelar aquilo que está no nosso coração. Se de fato nós confiamos em Deus, se de fato nós temos o nosso fundamento em Deus, ou se de fato nós estamos criando uma religião romântica, fantasiosa, onde tudo vai bem. Não, queridos. A crise vem com o propósito de nos alinhar com o Evangelho, nos alinhar com a cruz, nos alinhar com a estrutura do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, mas ela não é ausência de provações na nossa vida, queridos. Então, quando nós entendemos aqui a definição acompanhada de uma busca penosa por solução, ou seja, quem está em crise, quem está no escuro, está buscando a todo momento acender a luz, buscar uma solução. Ou seja, a crise nos impulsiona a querer entender e buscar respostas para aquilo que nós estamos vivendo. Se a gente for olhar, por exemplo, a vida do José, né? José passou tantas crises na vida dele, foi vendido como escravo e foi caluniado, uma série de coisas, mas Deus tinha um propósito muito maior na vida de José. Mas ele precisou de passar por crise. A bem da verdade, queridos, é que quando nós estamos na crise, nós não enxergamos aquilo que Deus tem para nós naquele momento. Como que muitas vezes nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo confrontados, nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8 que Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem de Jesus. E quando nós entendemos que é conforme, imagina que é como se tivesse uma forma e a gente precisa de entrar naquela forma, naquele molde. Então imagina alguém que não tem a forma de Jesus, a perspectiva de Jesus, então ele vai ter que ser conformado. Dói, machuca, é agressivo muitas vezes no nosso coração, mas é um processo que o Senhor nos chama, querido, para que a gente possa ser conformado à sua imagem. E muitas vezes para nós é uma crise. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava com uma crise lombar. Estava com um problema na coluna, desgaste ali dos discos L4, L5 e várias crises, dores. Ficava tomando medicamento o tempo todo, tomando injeção e nada resolvia.
E aí sabe o que aconteceu, queridos? Um dia eu fui no hospital e o médico disse assim para mim: você vai ter que ser escravo de exercício físico o resto da sua vida. E aí já tem um ano, quase um ano e meio que eu estou indo na academia, queridos. Minhas dores praticamente sumiram. Ora, quando eu fico um pouco preguiçoso, parado, as dores voltam. Mas a bem da verdade é, quem me fez ir para a academia foi a dor. A dor, muitas vezes, ela é uma enviada de Deus para que a gente saia da nossa zona de conforto e busque exercitar no Senhor. Da mesma forma, querida, a crise. Quando a gente olha para a vida de Davi, por exemplo, Davi a gente conhece como o homem segundo o coração de Deus, o homem que viveu, vamos dizer assim, numa era onde o povo queria rei, e aí veio Saul, e Saul não era um homem segundo o coração de Deus, e veio Davi. A gente sempre conhece Davi como aquele que derrubou o gigante, aquele que era o super-herói, o valente, o homem de guerra. Mas Davi, quantas vezes ele entrou em crise, irmãos? Crises de desobedecer a Deus, crises de ser tentado em contar o exército, em mandar matar a Urias, adulterar com a mulher, uma série de coisas, mas a crise veio revelar muitas vezes o que estava no coração de Davi. E ele vai escrever o Salmo 51 dizendo o seguinte: contra ti, Senhor, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim a alegria da salvação. Ou seja, a crise mostrou para Davi que ele tinha perdido a alegria no Senhor. E ele precisava de renovar essa alegria. Ou seja, a crise revela muitas vezes o que está acontecendo conosco. Agora, é tão importante a gente entender, querido, que um cristão, nos dias que nós estamos vivendo, por mais que a gente viva momentos de incerteza, de crise, nós não estamos sendo pegos de surpresa. Porque quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a vida de Jesus, quando nós lemos os últimos momentos de Jesus, Jesus deixou muito claro que crise viria, que problemas viria, mas que a nossa esperança estaria nele. Nós não nos pegamos sobre aviso. Eu fico, às vezes, assustado com tantas pessoas, tantos cristãos que estão extremamente perturbados, ansiosos, assolados o que está acontecendo, o que vai ser a perspectiva. Não, queridos. O verdadeiro cristão, o cristão que conhece a palavra de Deus, ele sabe aquilo que nos espera. Jesus disse que no final dos tempos as coisas iriam piorar mesmo. O caminho seria estreito, a porta seria estreita. Depois de 2000 anos, Jesus não alargou o caminho, não. Jesus não pavimentou ali. Não, queridos, o caminho continua sendo estreito. E a palavra do Senhor diz ainda que poucos são os que se dão por ele, os que conseguem andar no caminho. Ou seja, o que isso revela para nós, queridos? É que Jesus, ele morreu na cruz para dar sua vida por nós, ressuscitou para que a gente pudesse ressuscitar numa novidade de vida, mas ele também, querido, nos avisou o que iria acontecer no fim dos tempos. E olha, eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais extraordinários do mundo. Onde nós estamos, eu não sei se daqui 1 ano, se daqui 10, não quero ser aqui um vidente ou um profeta, sendo que a Bíblia diz que nem o filho sabe quando Jesus vai voltar. Mas quando nós olhamos para os sinais, queridos, a gente percebe que está muito próximo à volta. E olha, se um verdadeiro cristão que entendeu a cruz, que entendeu o Evangelho, entendeu o reino, um dos maiores desejos de um cristão é ele ver o seu próprio Salvador. É ele encontrar com aquele que resgatou, que comprou com alto preço a sua alma. Agora, quando nós olhamos para momentos como esse, cristãos têm medo da crise, cristãos têm medo da volta de Jesus, dos problemas. Não, queridos, nós temos que encarar tudo isso que nós estamos vendo nesses dias como um pré-anúncio da vinda de Jesus. Nós vamos sofrer?
Vamos, queridos, vamos sofrer, claro que nós vamos sofrer, mas importa, a palavra do Senhor diz, que a gente entre em meio a tribulações, a problemas, queridos, mas que a gente fique firme no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele lá em Atos, Lucas escrevendo sobre as viagens do apóstolo Paulo, ele escreve algo tão precioso, escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, quando ele estava despedindo da igreja, quando ele estava indo para Roma, e ele sabia que ele iria ser muito atribulado ali. No finalzinho do capítulo 20, Atos capítulo 20, ele despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim no versículo 22, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, queridos, que coisa linda! Quando nós enxergamos aqui na vida do apóstolo Paulo esse entendimento. Ele estava dizendo o seguinte, olha, não preocupa comigo, porque o Espírito Santo já me avisou que é cadeia, que é tribulação, que é açoites, que é perseguições, mas isso não me importa. O importa é que eu cumpra aquilo para qual eu fui chamado. E, queridos, eu oro para que a gente possa ter esse entendimento que a igreja não foi chamada para estar num lugar de destaque na sua beleza, na sua importância. Não, queridos, a igreja foi chamada para brilhar a luz de Jesus, queridos. Um certo teólogo chamado Charles Spurgeon, ele disse uma frase muito impactante, ele dizia o seguinte, a igreja que o mundo mais ama é a igreja que Deus odeia. Ou seja, a igreja, o propósito da igreja não é ser amada pelo mundo, não é ser querida pelo mundo, não é buscar um caminho de ser benquista, não, queridos. A igreja, ela não foi chamada com esse intuito, com esse papel, da gente ter o respeito do mundo, não, queridos. A igreja foi chamada para apresentar o evangelho, e como testemunha, muitas vezes o evangelho, ele traz sobre as pessoas um confronto. Nicodemos, o pastor Nicodemos, ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, olha, o símbolo do cristianismo não é uma escada, ou seja, para você subir de vida. O símbolo do evangelho é uma cruz, é morte, é humilhação, é dor. Então, quando você convida as pessoas para morrer, quando você convida as pessoas para perder, querido, isso é confronto, isso é dor, isso é sinônimo de problema. E muitas vezes nós vamos ter problemas sim. E aí é no meio disso tudo que vem as crises, né? Hoje nós estamos vivendo esse contexto aí do corona, né? As pessoas estão enclausuradas em casa, as pessoas estão dizendo por aí, né? Na China aumentou 40% o número de pedidos de divórcio, ou seja, as pessoas estão entrando em crise, elas estão se vendo, né? Dentro de casa, enclausuradas, perdidas, e ali sai o homem, a mulher perverso, a egoísta, enfim, o número de agressões nos relacionamentos. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós não fomos tratados, nós não fomos convertidos, nós não fomos confrontados no meio da crise. A gente anda junto, mas nós não estamos juntos. Ao passo que quando nós estamos juntos, no mesmo teto, fechados, ali a gente descobre que tem alguém tão pecador quanto eu. E aí eu vou colocar para fora tudo aquilo que está guardado. E aí, quando nós nos deparamos com isso, é momento da gente ir para a cruz. E muitas vezes nós não queremos ir. Mas Jesus já tinha avisado isso para a gente, queridos. Quando nós lemos lá Mateus capítulo 24, 25, Jesus vai declarar tudo o que iria acontecer. Agora,
é tão interessante porque o próprio Jesus passou por uma certa crise, queridos, mas não uma crise como essa de existencial, não uma crise, mas como homem. A Bíblia diz para nós, lá em João capítulo 12, que quando Jesus ele estava vivendo nos últimos dias, ele diz assim, em João 12, versículo 27, ele diz assim: agora a minha alma está perturbada, angustiada, porque ele sabia que ele precisava de cumprir o propósito que era ir para a cruz. Mas ele não termina assim, queridos. Ele diz o seguinte: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. Mas para isto vim, para esta hora. E aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Sabe, queridos, quando nós entendemos as Escrituras, é fato, é certo que vai vir crise, vai vir problemas, mas assim como o próprio Jesus que teve a sua alma angustiada, mas ele não se rendeu à angústia da sua alma, mas ele sabia que o propósito para o qual o seu pai tinha chamado estava para se cumprir. Foi para esse momento que eu vim. Como que eu vou retroceder? Como que eu vou voltar para trás? Não, eu vim foi exatamente para cumprir esse propósito, esse tempo. E aí ele pede: Senhor, glorifica o teu nome, né? Glorifica o teu nome, Pai. Então vê a voz que já tenho glorificado. E, queridos, é no momento da crise que a gente tem que fazer essa oração. Pai, glorifica o teu nome no meu casamento. Glorifica o teu nome, Senhor, nas minhas relações. Glorifica o teu nome, Senhor, nesse momento onde eu estou carecendo das coisas básicas para eu viver. Pai, glorifica o teu nome. Querido, a maior beleza que a gente vê na vida de um cristão é quando ele está passando por tribulações, mas ele continua confiando no Senhor. Ele continua tendo os seus olhos no alto, como diz lá Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe, queridos, quando nós temos esse entendimento de que a vida de um cristão, ele não é ausente dos problemas, mas ele é convicto da certeza do plano eterno, isso nos consola, queridos. Isso consola o nosso coração. Então, eu oro para que você, no nome de Jesus, tenha essa consolação de que, de fato, muitas crises vêm sobre a vida de um cristão. Muitas vezes. Olha, e eu quero dizer para você, quando as crises vêm, a primeira pergunta que muitas vezes nós fazemos é: nossa, será que isso é de Deus? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu ouvi a Deus mesmo? Por quê? Porque a gente entende que quando é de Deus, a gente não tem resistência nenhuma. Quando é de Deus, a gente não tem problema nenhum. Nossa, queridos, eu lembro que quando eu era mais jovem, né, perceba-se pelos cabelos, mas quando eu era adolescente eu fazia muita campanha, viajava com a Jocum, com os evangelistas da Jocum, a gente ia para vários lugares do Brasil, a gente ofertava as nossas férias escolares e, enfim, já fui para o Rio Grande do Sul, para Salvador, para, enfim, muitos lugares. E eu lembro, queridos, que na maioria das viagens sempre dava coisa errada. Era o ônibus que dava problema, e chegava em determinados lugares, a gente ia fazer apresentações nas praças, o som que queimava, problema. E aí a gente, talvez como homem, falasse: olha, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que a gente está no lugar certo? Será que era para a gente estar aqui? Não, queridos. A gente tem que entender que a vida de um cristão é quase que uma vida de Indiana Jones, é muita aventura, queridos. A gente sabe que a vida de um cristão é de desafio. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Pedro, a vida do apóstolo Paulo, a vida dos apóstolos, homens que viveram para glorificar o nome do Senhor, e eles não só viveram, mas como esses homens morreram, queridos. Eu convido você depois a pesquisar um pouco da história
A história diz que Mateus, ele foi martirizado, ele foi pregado no chão, queridos. Pregaram Mateus no chão e depois arrancaram sua cabeça fora. A Bíblia diz que Marcos foi arrastado vivo pelas ruas de Alexandria. Imagina alguém que foi morto, despedaçado, arrastado. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Filipe, Tiago foram apedrejados, depois decapitados. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado e tantos foram queimados vivos, comidos por leões, sabe, queridos? E aí quando a gente olha na nossa perspectiva humana, fala assim, esses não eram homens de Deus. Porque o verdadeiro cristão, na ótica mundana, na ótica pós-moderna, é um cristão que recebeu um convite para viver o melhor de Deus. Por isso, queridos, que eu vivo para combater alguns pensamentos heréticos nos nossos dias, do tipo, o melhor de Deus ainda está por vir. Pô, queridos, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que Jesus. E talvez a nossa perspectiva talvez o melhor é quando ele nos levar para casa. Ali vai ser enxugado nosso rosto toda lágrima, não vai ter mais sofrimento, dor, não vai ter corona, não vai ter mais... Enfim, mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, o melhor de Deus é o seu Filho Jesus, queridos. Esse entendimento que cristão é cabeça e não é cauda, que ele tem que estar no governo, que ele tem que ser patrão, que ele tem que... Não, queridos. O que o cristão tem que entender é que ele não briga por coisas vazias. O alvo dele é Cristo. Ele não luta por aquilo que é vazio. A palavra do Senhor diz que ele pôs a eternidade no nosso coração. O que queima no coração do cristão, queridos, é a eternidade. Não é aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Por isso que um verdadeiro cristão é certo. Ele vai passar por muitas lutas, ele vai passar por muitos problemas. Agora, escute isso, querido. Sabe qual que era a oração da igreja lá em Atos, a igreja primitiva? Quando você vai ler os relatos da igreja, a oração deles não era Senhor, nos livre da tribulação, nos livre da perseguição, não, queridos. A oração deles era a seguinte: Senhor, nos dê força para suportar a tribulação. Nos dê força para suportar a perseguição. O próprio Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriar, disserem todo mal contra vós. Então, queridos, o que nós temos que entender é que a nossa oração nesses dias não é Senhor, nos livre da crise, não é Senhor, nos livre dos problemas, mas é Senhor, nos dê força para suportarmos a crise, nos dê força para suportarmos a aflição e que o Senhor seja glorificado na minha vida, que o mundo possa olhar para a minha vida e ver Jesus no meio de toda essa crise. Ah, queridos, quando a gente olha para um cristão e vê que no meio da crise ele está glorificando Jesus, isso consola, isso confronta muitas vezes o nosso coração egoísta e nos leva de volta para o caminho da cruz. Há mais ou menos um mês e pouco atrás eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu com 63 anos, tomada por câncer. E eu me lembro, querido, que os últimos 3 meses da minha mãe foram dias muito intensos, da qual a nossa vida era revezar no hospital, eu e meus irmãos. E eu cheguei um dia, eu estava numa sensação de impotência e eu senti um desejo muito grande de levar meu violão lá para o hospital e, enfim, cantar com minha mãe, a gente ter um tempo junto de adoração ao Senhor. E aí, queridos, eu levei o violão para lá e confesso que eu não toquei, deixei ele guardado atrás da caminha dela lá. E aí um dia veio a oportunidade e a gente começou a adorar o Senhor. E a minha mãe falava de Jesus, irmãos, no meio do câncer, ela pregava o evangelho para muita gente. Eu lembro que um dia, no meio daquela dor, da angústia, a gente já sabia que a minha mãe estava tomada pelo câncer, que já não tinha mais jeito para ela. Eu peguei o violão e a gente começou a adorar no quarto dela, queridos. E no meio daquela adoração eu comecei a orar e comecei a glorificar o nome do Senhor. Tem trechos
desse momento nas minhas redes sociais. Depois, se vocês quiserem, entra lá, é Mário Diniz Júnior. Vocês vão achar. E aí, irmãos, quando nós terminamos esse tempo, eu olhei para o quarto, tinha outros pacientes de outros quartos, enfermeiros, pessoas que foram atraídas pela canção, elas foram ali pro quarto, e terminamos aquele tempo, e eu despedi da minha mãe e fui embora. No outro dia, eu fui para visitar minha mãe novamente, e a minha mãe então veio para mim e disse: meu filho, hoje veio um enfermeiro aqui, ajoelhou na minha cama chorando, dizendo o seguinte: olha, eu estava tanto tempo longe dos caminhos do Senhor, mas ontem eu ouvi a voz do Senhor me chamando quando seu filho estava aqui adorando e cantando, e hoje eu volto para a casa do Pai. Oh, queridos, quando nós entendemos isso. E aí, sabe o que eu fiz a partir disso? Eu peguei o meu violão e comecei a rodar todos os corredores do hospital que a minha mãe estava internada. Mais de 400 pessoas que trabalhavam e doentes ali. Era um hospital só de pessoas que estavam com câncer. Queridos, eu tive o privilégio de pregar o evangelho praticamente em todo lugar que eu estava ali, cantando, falando de Jesus. E o nome de Jesus foi glorificado no meio da dor. Há um mês atrás eu enterrei minha mãe, queridos. Um velório onde a gente pôde pregar o evangelho no velório, onde a gente pôde testemunhar Jesus. E pessoas puderam encontrar o Senhor e serem encontradas por Ele no velório da minha mãe. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu poderia simplesmente estar sofrendo, lamuriando: ó Deus, por que o Senhor levou minha mãe tão nova, com 63 anos? Não, queridos, mas eu pude usar dessa dor para glorificar o nome do Senhor e pregar o evangelho para o máximo de pessoas que eu pude. Crise é um grande momento para revelar quem nós somos e aquilo que Deus tem para nós. Então eu deixo essa palavra, querido, uma palavra simples, mas uma palavra de reflexão, para que o Senhor nos ajude a voltarmos o nosso coração para Ele, para que o nosso coração seja purificado, para que o nosso coração seja santificado nesse momento tão espetacular que nós estamos vivendo. Que o desejo do meu e do seu coração, queridos, seja mesmo, em meio a toda essa crise, termos o nosso coração forjado, alinhado com aquilo que o Senhor quer para nós. Vamos orar? Pai, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor converta os nossos pensamentos tão maus, tão egoístas. Oh, Pai, que no meio dessa crise a gente venha tirar os olhos do nosso ventre, da nossa necessidade medíocre, mas que nós possamos olhar para o lado e possamos estender a mão da misericórdia para aqueles que estão do nosso lado, e que a gente também, não somente para o lado, mas que a gente possa olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Pai, que no meio das crises que estamos vivendo, a gente possa ser renovado pela esperança que breve o Senhor irá voltar, Pai. E que o nosso desejo seja esse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que no meio disso tudo possamos glorificar o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Vamos cantar aqui uma canção. Deixa eu pegar aqui o violão. Nesse tempo, que o Senhor possa encontrar o nosso coração fiel. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Meu primeiro amor, eu te adorarei para sempre. Eu quero estar ligado a ti,
leva-me hoje ao santo lugar, Jesus, onde te conheci. Lara, la, la, lara, la, la. Não posso mais viver sem ti. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Lucas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Que o Senhor nos permitir, a gente possa ter mais tempos juntos aí, servindo ao Senhor, e que a igreja seja edificada, abençoada, querido. Compartilhe, se você foi edificado, essa palavra com seus irmãos, com seus amigos, e que Jesus seja sempre o nosso alvo. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mário prega demais. Pastor Mário, obrigado aí. Galera toda que participou, obrigado. Hoje é o nosso último vídeo e amanhã não se esquece, é nossa live. Amanhã é live às 8 horas da noite no meu Instagram, entendeu? Então, vamos lá que vai ser da hora demais.